Nordeste de chão duro, dominada pelos coroné. Se o Sudeste é poderoso, lá em cima é só na fé. São Paulo, Rio e Minas, tudo cosmopolita. No Nordeste, por sua vez, é a pobreza que milita. Ceará e suas secas, nos anos 15 e 32, fez seu povo pegar a estrada, impedindo sua alvorada. O Nordeste da seca é conhecido, mas a cultura o salvou da tristeza. Com cordel, música e arte, fugindo da avareza. Nossa história, nosso povo, vamos aumentar a visão e o limite. Faço aqui um convite de novo, sem os olhos cegos da elite. Vamos chamar o convidado? Bora! Hoje, no Show da História, a figura ilustre de um dos nossos maiores artistas. Inventivo, criativo, muito ativo. Grande difusor da cultura nordestina, o sanfoneiro, o rei do Baião, Luiz Gonzaga, o Gonzagão. Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? De braseiro que fornaia, nem um pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Isso sim é sanfona sentida. Demais. É, Clarinha, eu nessa viagem até as bandas de cá não achava que a juventude estava muito interessada nas minhas músicas, não. Imagina! Sabe até o nome de uma delas, rapaz. Ô, Gonzaga, não só o nome, como a gente sabe tocar e cantar várias delas. A gente pirou nisso. Nossa, ontem a gente se divertiu. Mas, Gonzaga, eu queria te pedir um autógrafo, assim, de cara. Poxa, Neto, a gente foi? não trouxe ele pra ficar fazendo isso, né? A gente Problema trouxe não. pra Tem que perguntar. aproveitar a oportunidade. Aproveita e coloca. Clara, foi um prazer Clarinha tocar aqui. com você. Acredita, acabou de falar de Muito legal música, fazer uma cara dupla. de pau cantar de pipi. com você. É bom aqui. Qual que é o lance? Aqui a gente fala da história do Brasil e você, Gonzagão, foi uma parte muito importante dela. Importante, é? Sou só um sertanejo nascido na fazenda de Pernambuco, de família grande, como todas as outras daquela época. 8 irmãos, vida difícil, você sabe, né? Ô, Gonzaga, conta pra gente como é que começou o seu amor pela música, pela sanfona e por cantar a realidade de um povo. Olha, Neto, você sabe que meu pai, velho Januário, era tocador de fole de 8 baixos. Ô, louco. Mais conhecido como pé de bode. E eu, desde menino, já tocava um pouquinho aqui, um pouquinho ali, juntei uns trocados. Lá pelos meus 13 anos de idade, comecei a tocar. E aí o resto é música. Mas eu tô ligado que nem sempre foi fácil, né? Por exemplo, tu foi se apaixonar pela filha de um coronel, bicho. Rapaz, por causa desse amor proibido, eu fugi que nem um cavalo. É, rapaz. E naquela época, com a seca, a fome, a falta de perspectiva, todo mundo era retirante. Eu, inclusive, fugi pro Crato, do Crato pra Fortaleza, e lá tive que servir o exército. Deus me livre e guarde, rapaz. Pior época pra cair no exército. É, galera, Revolução de 30. Por causa disso, você viajou o país inteiro, né? Serviu até em Minas Gerais. Tá sabido, hein? Isso só foi... tipo... Você sabe que lá nas Gerais eu tentei passar no concurso de música e não deu muito certo, não. Acabei virando corneteiro da tropa.
cansado de ficar pra lá e pra cá, parei um cadinho lá pelo Rio de Janeiro. Comecei a me apresentar em botecos, em bares, show de calores. Até ganhei o primeiro lugar no concurso da Rádio Tupi. Vixe! Eita, que o cabra não era fraco não, hein? É, rapaz, vida de... Você acha que era fácil ficar longe da minha família? Não era não, viu? Mas aí você tá entrando num assunto muito importante da gente tratar. Que é o fato de você ter que deixar a sua terra pra ir buscar uma vida mais digna. Neto. Pensou a mesma coisa que eu pensei. Cola aqui comigo, garoto. Rádio Migração, alerta. Todo mundo tá careca de saber que a migração nordestina está ligada aos problemas com a economia, às constantes secas e à prosperidade econômica de outras regiões do país. A migração nordestina para a região centro-sul do país ganhou força no final dos anos de 1920 e perdurou por décadas, concomitantemente com a crise do café, que era o principal produto agrícola da época. Os 15 anos de governo do presidente Getúlio Vargas colocaram o país em profundas modificações sociais e políticas. E GV enfrentou duas grandes secas, hein? A de 1932 e a de 1942. Nesses dois momentos distintos, as ações emergenciais se estabeleceram de acordo com o pacto criado entre as oligarquias locais. Os patrões consideravam empregar trabalhadores nordestinos por serem uma mão de obra mais barata. O Nordeste, nessa época, era considerado pelas elites do Centro-Sul e do Sudeste como irrelevante. Logo depois, com o fim dos contratos de trabalho, muitos migrantes e retirantes se mudaram para as cidades. Na capital das oportunidades, se empregaram nas indústrias e construção civil. Os migrantes tinham um papel importante na reurbanização da cidade, porém, socialmente deixados de lado. Muito boa a explicação de vocês, mas se esqueceram de um detalhe muito triste e doído. A condição da viagem do meu povo pra cá, pra cidade grande. Que vereda foi essa? Eu acredito que na base de muita humilhação. Pois é, Clarinha. A situação dos retirantes no pau de arara era muito difícil, viu? Se passava muita fome, muito calor, muito frio, muitos acidentes durante o trajeto, muitas mortes. Gente que fugia de uma vida cansada e sem futuro. E muitos devem ter desistido ou se frustrado, né? Ah, problema demais. A multidão lotava os caminhões, todos em busca de sonhos de trabalho, de uma vida melhor para seus filhos. E os motoristas que mantinham a ordem, nem sempre na base da boa vizinhança, se é que vocês me entendem. Por serem em sua maioria pobres e pouco escolarizados, sofreram e ainda sofrem muito preconceito. Problemas como superlotação, aumento da desigualdade social surgiram nas grandes cidades. Sem opção, os migrantes foram morar nas regiões mais desvalorizadas e com pouca assistência, as periferias da cidade. Alguns desses bairros, por exemplo, até hoje têm grande parte da sua população de migrantes ou descendentes dele. Como a Zona Leste de São Paulo, e uma parte da Zona Sul. Além das cidades em torno de São Paulo, como Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, o famoso ABC. Ou seria, na verdade, ABCD com D de Diadema. Aliás, um abraço para os moradores e os ouvintes da cidade de Diadema. São 15 para as 15, fica agora com Daniela Mercury. Ô Gonzagão, como é que esse pessoal das grandes cidades do Sudeste brasileiro via a galera que tava vindo lá do Nordeste? Da pior maneira possível. Ou você acha que o resto do Brasil se reconhecia nessa multidão? Essa coisa cafona da capital se achar melhor do que o todo, né? E se achava mesmo. Com as músicas que eu toquei ao redor do país, pude ver esse preconceito todo, viver na pele. Mas com a minha sanfona eu pude quebrar essa divisão de território, né? Nós artistas tentamos, de alguma forma, eternizar um pedaço da nossa história. Na música, no cordel, no teatro. Eu não sei se vocês conhecem uma obra muito importante de João Cabral de Melo Neto. Morte e Vida Severina, que foi escrita entre 1954 e 1955 e trata de um alto de Natal com temática regionalista, é esse? Eita, que o menino é todo metido. Exibido, você dá... Ave Maria.
Muito bom dia, senhora, que nessa janela está. Sabe me dizer se é possível algum trabalho encontrar? Trabalho aqui? Nunca falta. Há quem sabe trabalhar. Pois diga-me, retirante, o que fazias por lá? Pois fui sempre lavrador. Lavrador de terra-mar. E não há espécie nenhuma de terra que eu não possa cultivar. Isso aqui de nada adianta, pois pouco há o que lavrar. Isso, todas as roças que nesse chão podem dar o algodão, a mamona, o milho e o caruá. Mas isso então será tudo em que sabes trabalhar? Vamos, diga-me, retirante, que outras coisas saberá? Muitas coisas a senhora não pode imaginar. Se eu começar a falar aqui pra senhora, não há de nunca parar. Sou um baita de um atorzão, não achou não, Gonzagão? Hã? Tem que melhorar um bocadinho, mas leva jeito. Não, tava de zoeira. Mas faltou um pouco de técnica, talvez. Um pouco mais de entrega. Depois a gente vê isso melhor. Vamos voltar aqui pra entrevista. Ô, Gonzaga, me diz uma coisa. Nessa época aí, você já se vestia com esse look de sertanejo raiz, puro e fiel? Bem capaz, Neto. Nas rádios eu ainda tocava vestido de terno e gravata, mas com a memória de quem nasceu e viveu no sertão. E jogando pro povo os ritmos, né? Do shot, do chachado, do baião. E nessa época o governo investia muito no rádio. Olha, Getúlio usava a rádio como agregador nacional. Ali que ele falava o que fazia no governo e, é claro, censurava aqueles que eram contra as suas ideias. A difusão da rádio era assunto de interesse nacional e funcionava como educação para o povo. Nessa época, aboliu-se a taxa de instalação dos rádios nas casas, por exemplo. E com a industrialização e o barateamento dos aparelhos, o rádio se popularizou muito, né? É, uma época só com rádio. Sem TV, sem celular, sem internet, sem rede social. Vixe Maria, meninos! A TV só veio aparecer no Brasil lá pelos anos 50. O rádio, na minha época, era o meio de comunicação mais importante. As famílias se reuniam ao redor do rádio e eu aproveitava a deixa. Gonzagão mostrando a cultura nordestina pro Brasil todo. Olha, detalhei a seca, a pobreza, o descaso do poder público. E se ainda hoje existem pessoas que enxergam o nordestino como caricatura, é porque o caba não quer ver mesmo. Falou e disse. E após? Gonzagão, que pena que a gente tem que encerrar o programa, mas eu queria te dizer que foi um prazerzaço te receber aqui no nosso canal. Olha que eu gostei desse formato e acho que a gente tem que improvisar esse final com um belo de um repente. Simbora, moçada bonita! Simbora! Chora, espritada! Foi? Vou contar uma história muito da interessante, mas eu vou improvisar pra não ficar engostinho. Nosso programa é de história, tem também cultura e arte. Vou mandar o papo reto e no cajugo e pelo encarte. Hoje aqui no Show da História aprendemos migração. Era Vargas e também muita improvisação. Diretamente do Agreste tá aqui seu Gonzaga. Minha pessoa é do Sudeste, mas eu amo é um sertão. O sertão.